Narúbia, tudo bem? Seja bem-vinda. Seu microfone tá desligado. Nada. Auiri, Auíri. Auiri, que bom. Eu queria, Narúbia, queria fazer uma breve apresentação, né, do encontro como um todo. Então, trata-se da disciplina Pensamento Ameríndio, né, que é parte do programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, da FEFELESH Diversitas USP, que nas duas últimas sessões, e a gente tem maior orgulho de dizer isso, abriu, respectivamente, 50% na seleção passada e 80% das vagas nessa última seleção para políticas afirmativas. A convivência acadêmica passou a ser grandemente enriquecida pela presença de corpos negros, indígenas, refugiados, apátridas, trans e deficientes, compondo no nosso programa um mosaico de diversidade como o único caminho plausível para reestruturarmos as instituições, em última análise, o próprio Estado brasileiro. Portanto, Narúbia, a gente tem se perguntado nessa disciplina como seria uma universidade indígena, como estar na universidade sendo indígena, como recriar a universidade pelas diversidades dos povos indígenas, que experiência de educação pode reeducar a sociedade a caminho do encontro com a diversidade de mundos que habitamos nessas terras. O pensamento ameríndio, ou melhor, como diz a nossa convidada de hoje, afro-indígena, significa não apenas uma ancestralidade a ser alcançada por todos nós, mas, sobretudo, os nossos presente e futuro. Né? Essa disciplina já recebeu o Ailton Krenak, o Almir Suruí, a Cristina Itaquai, o Carlos Papá, o Gustavo Caboclo, o Vansan Carelli, a Fernanda Pita, a Naine Terena, e hoje temos o prazer de receber você, Narúbia Herreria. Eu também queria dizer que esse encontro faz parte do ciclo Universidade em Transformação, promovido por 4 NAPs, Núcleos de Apoio à Pesquisa da Universidade de São Paulo, o Brasil-África, o NAP Brasil-África, o NAP Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Centro de Estudos Ameríndios, o CESTA, e o NAP Produção e Linguagem do Ambiente Construído, na PLAC. Então, é um ciclo promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e que está repensando estruturalmente a universidade. Né? Vai ainda até esse ciclo até o dia 18 de dezembro. Né? E vocês podem acessar a programação toda no endereço Universidade em Transformação. Bom, muito bem. Eu queria começar, então, apresentando a Narúbia Herreria, e eu quero ler um pequeno texto. O Brasil nasce banhado no nosso sangue indígena e se constitui na carne e no suor negro, pela ganância do europeu, incontestavelmente fundado no genocídio dos povos originários dessa terra, na escravidão dos povos africanos, cresce na violência e no estupro dessas populações. Nós, povos indígenas e povos negros, fomos feitos irmãos de dores e violação. Este é um texto que a Narúbia escreveu num artigo que nos mandou, nomeado de Resistências Afro-Indígenas. Eu falo, portanto, um pouco sobre a Narúbia. A Narúbia é do povo Inã, vive no Tocantins, na Ilha do Bananal, estuda Direito na Universidade Federal do Tocantins, e dentre tantas ações como ativista, eu gostaria de citar, por exemplo, em 2014, a campanha contra a crescente crise que se alastrava nas terras indígenas, quando a Narúbia escreveu uma petição chamada Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, salvem os jovens Inã do suicídio.
Em 2015, a Narúbia criticou, comandou, de certa maneira, uma crítica estrutural aos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, por esses jogos não incluírem a maioria das etnias brasileiras e por tornar privado um evento realizado com dinheiro público. Ainda durante os Jogos, participou de protestos contra a PEC 215, que demarcaria as terras indígenas e áreas quilombolas, e denunciou a destruição de terras brasileiras pelo agronegócio. O Herreria também expressa o que pensa, pintando e desenhando, sendo que em 2015 realizou uma exposição no Palácio Araguaia. Então, Awiri, querida Narúbia, e eu começaria te pedindo para nos contar um pouco da tua vida, onde nasceu, como foi tua infância e como se reconstruiu e se reconstrói a cada momento em meio dessa rede de cruzamentos, de encontros e desencontros culturais. Awiri. Awiri, professor. É uma honra muito grande estar aqui para trazer a força ancestral que me permitiu estar aqui, de muita resistência, né, como foi lido nesse texto. Muito sangue foi jorrado nessa nação. Então, muita responsabilidade também. Quero agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa de estar trazendo esse debate tão importante, né, da nossa raiz primeiro para dentro da universidade, para a centralidade, né, de uma visão brasileira, de fato, né, de uma visão filosófica, intelectual, que valorize, né, os conhecimentos ancestrais. Então, isso é um privilégio muito grande e também uma iniciativa muito importante. E quero muito parabenizar o Diversas, todos que estão fazendo parte dessa construção, né, e agradecer mais uma vez. Bom, eu nasci em Goiânia, poucas pessoas sabem disso, e fiquei lá até 1 ano de idade. Meu pai trabalhava na FUNAI, era coordenador da Casa do Índio, né, da FUNAI. Mas ele desistiu de ser coordenador, né? Ele fez geografia e fez teologia. Então ele resolveu voltar e ser teólogo, ser pastor dentro das reservas. E deixou a FUNAI e foi. Eu cresci, né, ali entre Santa Isabel, a aldeia Raualó, Fontoura, mas também tive uma vida também no Berrocã, no Araguaia, porque a forma dele viver, né, essa doutrina que não faz parte da cultura dele, era muito diferente do que eu conheço hoje das instituições evangélicas. Então, ele levava médicos, dentistas, remédios, os pais, né, ele é órfão de pai e mãe, os pais adoeceram com o que eles chamavam de doença de branco, ou seja, provavelmente uma tuberculose ali, facilmente tratável, mas como não tinha medicamento e nós não tínhamos, né, uma defesa imunológica contra essas doenças, muitos morreram, e dentre esses meus avós que eu não conheci. Então ele fazia esse trabalho e nós moramos também em uma lancha, né? Eu tenho assim uns lapsos, né? Porque eu era bem pequenininha, fui lá com 1 ano. E isso foi até os 5 anos de idade, né? E para mim era isso, esse evangelho, né? Foi um espanto quando eu tive contato. Eu saí com 13 anos, né, de casa para estudar em um internato e foi muito espantoso conhecer que não era isso. E até que me fez me afastar, né, e retomar mais as minhas raízes ancestrais, mas é claro que eu também tenho todo o respeito, eu acho que tem pessoas e pessoas, né, dentro da evangelização, mas eu acredito que é muito importante nós valorizarmos, né, as nossas raízes e, acima de tudo, viver, né, em harmonia é mais do que qualquer doutrina, mais do que qualquer palavra, é uma prática. E isso nós aprendemos muito cedo, porque nós, povos ancestrais, nós somos de prática, nós não somos de teoria. Né? A vida em comunidade não é uma teoria para nós, ela é uma realidade, que infelizmente está em desequilíbrio, né? Cada vez mais as pressões externas fazem com que nós
repensemos tudo isso, porque não é se admitido outra forma de ser estar no mundo, a nossa forma de ser estar, ela é tida, né, como algo que prejudica o desenvolvimento da nação. Então, essa vida em comunidade também corre esse risco, né? E nós estamos lutando para mantermos toda a nossa forma de ser, estar no mundo, porque acreditamos que temos direito, né, a ela, como todos os outros que queiram viver da sua forma, como todo povo tem a sua autodeterminação. Bom, eu nem sei se eu respondi um pouco, mas então, assim, dentre os 5 anos até os 13 ali, vivendo na aldeia, aos 5 anos eu saí para uma cidadezinha chamada São Félix. Eu não, meus pais, São Félix do Araguaia, para eu estudar, eu e meu irmão estudarmos, mas nós estávamos, assim, praticamente todos os dias íamos para a aldeia, todos os finais de semana, porque era muito próximo, é muito próximo, né, da aldeia, todos os finais de semana, todas as férias. E, então, a minha infância ali no Berorocã é de muita água, de muita alegria, de muita liberdade, né? Uma das coisas que eu mais gostava era pegar a canoa junto com, né, os meus amigos, e a gente ia para o meio do rio e afundava e fingia que estávamos afogando. Então, isso era a coisa mais divertida. E depois tem uma técnica, né, para você tirar a água e tirar do fundo do rio a canoa. Então a gente ficava fazendo aquilo no meio do rio por horas. E é esse, assim, um relato, assim, e a memória, uma das que eu mais gosto, assim, da infância é no Berorocã, no Araguaia. Eu não estou ouvindo. Não, meu microfone estava desligado. Narúbia, em que momento que você começa uma trajetória, vamos chamar assim, mais ativista mesmo, quer dizer, assumindo uma consciência coletiva em relação aos povos indígenas? Bom, o momento mesmo que eu entro, assim, é em 2009, né, que eu começo a atuar ali no Conselho de Saúde Indígena, começo a participar das reuniões. O meu pai já era conselheiro, a minha mãe também. Mas antes disso, eu tive um momento aos 13 anos ali também que foi um tanto traumático. Eu resolvi escrever uma poesia em uma dessas reuniões e eu achei que iria tocar as pessoas com aquela poesia e que talvez eles pudessem ser despertos por isso. E aí, quando eu recitei a poesia pedindo saúde para o meu povo numa reunião ali com os servidores da saúde indígena, eu vi algumas pessoas sorrindo, muitas nem aí. E aí eu percebi que aquelas pessoas não eram tocadas pela arte, pela poesia, pelo delicado. Aquilo teve um impacto tão grande, eu demorei muito para voltar, assim, foi só depois, né, que quando eu voltei já tinha para atuar mesmo, já estava com os meus 19 anos para vir, só muito tempo depois que eu resolvi começar a atuar ali de novo no movimento, começando de novo pelo Conselho de Saúde, e aí do Conselho de Saúde fui participando de muitas reuniões, aí comecei a ir para Brasília. A primeira vez que eu fui a Brasília foi em 2009, encontro de jovens indígenas. E aí eu lembro que na época, assim, eu falava muito, nosso povo, né, a nossa cosmovisão, diz que nós viemos do fundo do Berorocã. Então a questão da água sempre me preocupou muito. E eu lembro, assim, quando eu falava da questão da água, para os não indígenas era um absurdo. Não, a água nunca vai faltar, isso não existe, né? E a gente vê esse processo do rio, enfim. E aí foi algo orgânico, assim, foi acontecendo, né? Eu fui participando, não aguentava ver aquilo tudo,
E aí fui sendo chamada para os espaços, comecei a construir documentos, depois fundamos uma associação de mulheres, e aí não parei mais, né? Perfeito, Darúbia. Darúbia, eu vou chamar aqui para conversar conosco a Ivone de Carvalho e a Marília Librandi, que dividem a disciplina comigo e que estão sempre, enfim, sempre fazendo interlocuções com os convidados, assim como eu, né? Então, maravilha. Sejam bem-vindas e não sei se alguém quer começar conversando, fazendo alguma questão para a Darúbia. Bom, a Ivone, você quer começar ou eu começo? Pode ser, pode ser. Auire, Darúbia. Auire, a Ivone, Marília. Então, eu achei assim muito linda a sua trajetória, porque você, né, teve toda essa vivência evangélica, né, tendo estado também no internato, e ainda assim você conseguiu retomar sua ancestralidade e ser importante e útil, né, não só para o seu povo, mas para todas as etnias indígenas. Tá? Eu queria só saber de você como que era esse internato, porque eu conheço os internatos católicos, né? Que eles eram proibidos de falar a língua, né? Eu queria que você falasse, só esclarecesse como que era esse internato que você esteve por um tempo. Bom, os internatos adventistas, eles são bem rígidos, bem rigorosos, mas não tem a ver com os internatos católicos, ali propriamente de um período ali, né, colonial, imperial, assim, que a gente tem, né, ou muitos indígenas foram tirados e levados, é bem diferente a história, na verdade. O meu pai pediu para ir, né, ele foi uma criança que perdeu essas referências e fez amizade com missionários que levavam estudos para as aldeias de Inã e começou a estudar lá, né? E se destacou nisso, ele virou técnico em enfermagem, começou a ajudar e sentiu o desejo de continuar estudando. E só que a FUNAI, né, disseram para ele que indígena não tinha que estudar e tal, então ele teve que meio que fugir para conseguir sair. Então ele também foi para o internato, né, em São Paulo. Então, a minha visão de internato era boa, foi um lugar que deu oportunidade e tal. Mas quando eu cheguei e vi a realidade, não é nem que os internatos proibissem de falar, pelo contrário, eles gostavam muito de ter. Mas é toda uma visão de mundo, né, que choca, e até hoje, para mim, né, é difícil. Esse conflito, existe um conflito mesmo de mundos. E também, claro, a parte social, né, as igrejas evangélicas, elas têm uma divisão de classe. Na verdade, todas as instituições ocidentais, né, você vê muito na verdade, o racismo é sistêmico, né, ele é estrutural, então a gente sentia isso, e eu senti isso lá também. Muitas vezes nem comigo, porque como meu pai é pastor, então eu sentia um pouco comigo, mas não era tanto, porque ele era pastor e isso diminuía. Mas eu lembro muito bem, assim, um dia que eu estava em uma roda e tinha uma menina que era negra e o rapaz era um internato no Paraná
e ele chamou ela de macaca. E eu fiquei tão indignada com aquilo e falei muitas coisas para ele. Eu já falei, já virei, porque eu sabia que eu nunca mais ia fazer parte daquele grupo, né? E já virei as costas, assim. Então, assim, eu não me adaptei muito bem a esses internatos. Eu vivia nas árvores também, as pessoas achavam estranho isso, né? Eu subia em árvores, eu era meio... Mas eu sobrevivi a todo esse impacto cultural, assim. Que era um outro tempo, né? Um outro tempo de internatos. Tá bom, obrigada. Muito bom, Narúbia. Olha, um prazer receber você aqui nessa série, nesse ciclo, né, de conversas. Seja muito bem-vinda. E é muito tocante ver a sua atuação. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, né, mas como você começou a falar do Rio, né, da canoa, e do Rio, e do meio do Rio, quer dizer, você traz esse lugar, é o coração do Brasil, né? O Rio Araguaia, a Ilha do Bananal, toda essa região, e você contando dessa tua experiência de liberdade, né? Com as águas, eu me lembrei de um conto, que eu acho que é o conto talvez mais, não sei, mais do inconsciente desse Brasil, que tentam apagar, matar, destruir, mas que é a raiz, assim, o coração mesmo pulsante da nossa cultura, que é a terceira margem do rio, do João Guimarães Rosa. Eu não sei se você conhece esse texto, né? Mas eu acho que essa tua experiência do meio do rio seria muito lindo uma vez a gente conversar, talvez, sobre uma fala sua, assim, dessas, porque o texto é narrado do ponto de vista, é o pai que vai para o meio do rio e o filho fica na beirada, né, esperando. E o pai não volta. Mas repensar esse meio do rio da perspectiva da mulher indígena, né, da perspectiva sua, da sua vivência. Eu acho que isso é muito, muito característico, assim, da sua atuação, né, trazer essa delicadeza desse lugar, né? Então, eu acho que seja muito bem-vinda, a gente aprende muito com as tuas falas. Por outro lado, eu queria também ler um trechinho seu, do mesmo texto que o Sérgio citou, né? Em que você diz assim: aprisionam e matam mentes e corpos através de idealizações hegemônicas e globalizantes que oprimem e exploram povos negros e indígenas, destruidora de formas de vida que não se curvam à sua lógica egoísta e assassina, né? Eu acho que, ao lado da delicadeza e da beleza, né, a tua voz traz essa indignação, né? Eu acho que é quando você falou, né? Eu virei as costas, né? Quer dizer, algo que vem desse lugar, porque aqui não, isso não é possível, né? E, às vezes, sabe, Naruba, eu já pensei uma vez, falei assim, puxa, às vezes eu tenho raiva de gente que não precisa ter raiva, sabe? De que a gente, que tá tudo bem, e para a gente não tá tudo bem, né? Essas violências seguidas, sofridas, né? Eu acho que essa força da voz, então, talvez eu queria ouvir um pouquinho você desse lugar de fala mesmo, que você assume, né? E dessa contundência que é preciso ter para lutar contra esse estado de coisas e essa violência. Essa é uma das perguntas. Depois eu tenho mais duas rapidinhas. O silêncio é a voz do algoz, né? Então, quando nós nos silenciamos, há uma apropriação desse silêncio. Como se aquelas ações reiteradas fossem a vontade da maioria, portanto, são naturalizadas, né? Se todos estão fazendo, se ninguém faz nada, então está tudo bem. E, para nós, tudo isso é uma causa, assim, né, nessa análise da minha ancestralidade, em contato com essa outra cultura,
é uma separação tão grande, né, da terra, e, inclusive essa é uma temática da própria live, né, que é povos indígenas, a última fronteira da terra. Então a gente está a humanidade caminha para uma separação da terra, onde nós não nos vemos, né, parte dela. E a separação que permite isso, porque quando nós estamos, né, em conexão com a nossa natureza, com o que nós somos, com o meio natural, apesar de não termos medo, né, porque da natureza, e apesar do carinho, a gente entra com respeito. A gente entra com respeito no rio, a gente entra com respeito na mata, a gente entra com humildade. Então a natureza ensina isso. O contato com a natureza, né, faz com que nós permaneçamos, né, em humildade. A gente se cala diante da grandiosidade dos rios, dos mares, dos ares, das matas, dos seus seres, dos seus mistérios. Então, para nós, assim, tudo isso, ter essa reflexão é inexplicável, a indignação. O que está acontecendo na Terra não tem precedentes históricos. São milhares e milhares de espécies, né? Antes do homem, passavam milênios e não tinha extinção de uma única espécie. Nós estamos vendo, né, as espécies indo em uma geração de uma forma acelerada. Não é possível que nós consideremos isso normal, não é possível que não haja indignação. E esse distanciamento é justamente como se nós fôssemos até extraterra, não fôssemos daqui. E nós pudéssemos usar a Terra, abusar até a última, até a exaustão, e fôssemos embora para colonizar outro planeta. Mas essa possibilidade não existe, apesar de termos já projetos de colonização de outros planetas, projetos que estão armazenando, né, fazendo um armazenamento genético para uma possível catástrofe global. Mas e se gastam milhões nisso. Se gastam milhões nisso, em todos esses projetos. Então, assim, eu não quero viver em um lugar onde eu não ouço o pirarucu, sabe? Não é possível que nós achamos que temos o direito de decidir que espécies vivem e que espécies morrem. E só mantermos as espécies que são para o nosso consumo. E nem é uma vida que nós permitimos a eles, porque eles estão confinados para o nosso consumo. Ou animais selvagens presos, confinados em zoológicos. É isso. Porque é isso que está acontecendo. E como não se indignar diante disso? Eu cresci vendo pirarucu. Pode chegar a 3 metros. O turro da onça-pintada. Que lugar é esse que querem? É concreto em todos os lugares, a soberba humana achando que nós temos propriedade de toda a terra e de todos os seres, que nós podemos dominar, como se nós não precisássemos da terra, porque tudo está em equilíbrio, e a cosmologia indígena é isso, nós fazemos parte de um equilíbrio. E se a gente mexe, para nós, os espíritos, né, de cada elemento, eles vão se manifestar. Né? Não tem como, no mundo natural, você não colher o que plantar. Né? Se você tá ali fazendo algo, vai ter uma reação. Você vai receber essa reação de volta. Então, implica um suicídio coletivo, porque nós dependemos da natureza, e implica também no ecocídio,
são milhares de espécies, sabe, que nós estamos achando que podem desaparecer e tudo bem, né? Esse ano de 2020, ele inicia no dia 8 de janeiro com o anúncio de uma espécie, que não existe, a extinção de uma espécie, de um peixe de mais de 7 metros na China. Esse é o início de 2020, sabe? Exato, perfeito, perfeito. Marúbia, muito obrigada. Eu vou passar a palavra de volta para o Sérgio, mas só uma curiosidade aí, é um interesse pessoal meu. Você tem contato com os Canela, que fica um pouquinho mais distante aí de você? E também, se puder falar um pouquinho da sua mãe também, já que você falou do seu pai, só isso. Então, eu sou Canela também, né? Eu quase não falo isso. Eu sou Canela. A minha mãe é Canela. Mas só que eu não tive contato nenhum, porque era assim, meu avô era Canela, não, meu bisavô era Canela, e ele sofreu aquele processo onde a aldeia que ficava no Maranhão, né, ali próxima da aldeia dos Porquinhos, a aldeia dele foi exterminada. Sim. Então ele atravessou Goiás, né, Tocantins, Goiás, e foi parar no Mato Grosso. Né, ali, a nossa região faz divisa, a ilha faz divisa com Pará, Mato Grosso, e ele foi parar naquela região, e ele não falava, né? Então, ele não falava que era indígena, ele tinha muito medo, e aí foi um trabalho, assim, de resgate muito grande. Aí a minha mãe foi para lá, só que a minha mãe, ela foi criada praticamente na aldeia Inã, Fontoura. Então, assim, eu nunca fui para a aldeia, né, lá no Maranhão, que foi de onde, né, ele veio. Eu não conheço a realidade, mas eu tenho sangue. Que bom. Então, eu vou te contar rapidinho que eu não... meu avô paterno, né, tem uma origem Canela através do pai dele, né, mas também uma origem totalmente perdida, e ele cresceu como digamos, um caboclo, né, e totalmente distanciado, sem nenhum vínculo, né, com a cultura indígena, mas esse é um resgate que eu, como neta, né, fui atrás de tentar revincular elos perdidos, assim. Então, que bom, que bom saber disso. Foi uma pergunta sem saber. Somos parentes, então, hein? Maravilha. Um beijo grande para você. Passo para o Sérgio. Maravilha. Narúbia, o Janahu Inatori fez um filme, né, sobre Retorno, e nomeou o filme de um povo que veio do fundo do rio, né, em português, e foi um trabalho muito interessante, porque, quer dizer, além, evidentemente, de ele ser um Inã e de viver na aldeia e assim por diante, ele teve também ajuda nesse filme para montar o filme. Isso nós fizemos na USP, em parte, mas também dos boy, né, dos Bororo, na pessoa do Paulinho Teixeira, e do Chavantes, na pessoa do Divino, né? E ali ele sempre mostrava para a gente imagens do rio, né, e falava do rio como um elemento, eu diria, último e originário, né, de tudo, né? E eu acho, até onde eu entendo, pelo menos, que os Inãs têm uma relação com o rio assim tão profunda, né, de origem mesmo e no cotidiano, que eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque volta e meia a gente escuta, enfim, por meio dos Krenak, uma série de etnias falando dos rios, né? E dos rios como seres vivos, inclusive, né? Quer dizer, dos rios como sujeitos, vamos dizer assim, né?
E eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Quer dizer, como é que é essa relação? Você tentou também, só emendando outra pergunta, porque a gente tem um monte de curiosidades aqui para conversar com você, mas você fez um ensaio do canal Nativa, né, no YouTube, que eu até depois queria que você falasse um pouco como é que está esse teu projeto. Mas ali você também trouxe uma relação da questão da maternidade, né? Do que significa esse universo do cuidado, por exemplo, em relação às crianças, o quanto que isso é socializado, e na tua experiência, inclusive, né, como irmã, como que esse cuidado se acontece em relação às crianças. Então, quer dizer, não é só o pai e mãe, enfim, não é essa família, né, monolítica, tradicional, ocidental, quer dizer, há um cuidado coletivo. Então, de certa maneira, juntando as duas perguntas, né, quer dizer, é um rio que cuida e é um respeito que ele recebe como ser, né, quer dizer, é uma criança que nasce, evidentemente, de uma mãe, mas de uma mãe que, ao mesmo tempo, é o que talvez a gente possa chamar de natureza e de coletividade, da aldeia como um todo, da coletividade como um todo. E isso a gente nota, evidentemente, com algumas variações em várias etnias. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque nessa disciplina do pensamento ameríndio, uma das questões que nós estamos trazendo vai na direção da importância de ouvir esse pensamento, né? E de, sobretudo, aprender com esse pensamento, com essa forma de vida, né? Que, como você comentava há pouco, nós perdemos tanto, né? Enquanto você falava, inclusive, eu olhava em minha imagem aqui e via aquele prédio horrível que tem lá atrás, gigantesco, né? Eu estou na varanda de um prédio e de fato, eu acho que esse universo tem que estar sempre sendo questionado. Bom, se para nós a Terra ela é mãe, o rio é útero, né? Então, para nós é lá onde o Covinã vem. E era uma outra dimensão, inclusive, né? A gente fala no fundo do rio, mas é como se fosse, inclusive, uma outra dimensão mesmo. É para além do rio. E lá, né, tínhamos imortalidade. Ficou alguns ancestrais lá. E o Berorocã, para nós, tem inclusive o lugar onde nós viemos, né? Nós sabemos onde é, onde fica. E ele tem toda essa importância cosmológica, mas social, é muito amplo, assim, né? Inclusive, nosso povo está no Mato Grosso, no Goiás, no Pará, no Tocantins, ao longo do Araguaia. Então, a maioria dos povos, por exemplo, fazem suas aldeias circulares. Nós não, nós fazemos a margem, né, do Berorocã. Então, ele é o nosso eixo central, cultural, social. Nós temos, né, esse aspecto de cheia e de estiagem do rio. Então, nossos ancestrais, hoje nós não fazemos, mas nossos ancestrais, eles iam para as praias na época de estiagem, né? A água baixava, surgiam as praias, e nós ficávamos nas praias todo esse período. Então, nós somos um povo que realmente ali queríamos ficar o mais próximo possível da água. Então, nós montávamos ali, né, as casas de novo e ficávamos ali nas praias, e só voltávamos quando o rio começava a encher, quando a chuva voltava. Além dos rituais, né? Você deve ter visto, você falou que viu, né, do Retorrocan, então tem os espíritos que vêm da água, tem os da mata, mas tem os espíritos que vêm da água. Então, é muito amplo, assim, é uma referência de toda a nossa vida. Nós somos aquele rio mesmo. Sem o Berorocã, a gente perde, inclusive, a nossa maior referência identitária,
é uma ligação onde nós podemos falar que nós somos dele e ele é nosso, e aquela região é nossa, que é diferente, né, do pensamento não indígena, que se coloca como dono de algo, né, por domínio. Então, é uma relação de afetividade, de amor, que eu sou dona do Araguaia, mas não porque eu domino o Araguaia, mas porque eu tenho tanto carinho e ele tem tanto carinho por mim, e as nossas vidas estão tão ligadas que nós somos um do outro, né? Então é uma outra visão com relação à natureza mesmo. E a gente percebe essa visão que se expande, né, com relação também aos corpos das mulheres, né, porque a Terra tem essa força feminina que para nós é mãe, e a mulher também, né, então assim, os homens não se colocam como donos, dominadores, né, então existe uma relação, somos um do outro porque existe esse cuidado e esse carinho, e esse afeto. E aí entrando na maternidade, né? E o cuidado com as crianças. Para mim foi espantoso, assim, perceber que nessa sociedade algumas pessoas falam assim, não gosto de criança. Assim, não, uma sociedade que não gosta de criança, eu não, assim, e que acha normal uma pessoa falar, é igual, eu não gosto de adulto, eu não gosto de idoso. Assim, não tem o menor sentido. E a criança é a renovação de toda a esperança. Então, toda a comunidade, né, recebe, cuida. É claro que hoje isso está, infelizmente, principalmente no meu povo, que eu posso falar, né, a proximidade é muito grande com o não indígena. Então, isso, infelizmente, está se acabando. Tem um grande problema de alcoolismo. Mas ainda existe, né? Ainda existe essa liberdade. A família é estendida e vai para a comunidade. Então, não é uma maternidade que coloca um peso sobre as mulheres, né? Como se toda a responsabilidade de cuidado que uma criança exige, que a criança ela precisa conhecer, né? Ela tem aquela curiosidade natural da vida, aquela contemplação tão linda. Então é necessário muitos para você realmente fazer, né, a construção ali, a educação de uma criança e dar para ela as liberdades necessárias para ela se sentir, né, podendo nesse mundo, tendo liberdade no mundo, conhecendo e não restringindo suas capacidades, né? Porque é isso que eu percebo, as crianças, que é outro ponto, né, que é muito triste, assim, que também foi um choque, perceber que crianças, algumas falavam, eu não sei desenhar, eu não sei cantar, eu não sei nadar, eu não sei. Eram só crianças que já não sabiam. Como assim? Sabe, todos nós sabemos desenhar, todos nós sabemos dançar, cantar, subir uma árvore, correr muito. Então, são crianças que estão sendo limitadas em toda a sua expansão, né? Porque não é visto como importante aquele desenho, e ela mesma não é vista como importante em uma sociedade que delega tudo para a mulher, né? Como se fosse possível uma pessoa só, né, ser suficiente para isso, para essa missão que é tão importante. E não há esse compartilhamento, né, do ensino, de vida mesmo. A criança é a maior representação da continuidade da vida, que é linda, que é bela, que quer conhecer, que quer se expandir. Enfim. Ótimo, Narúbia. Narúbia, estão chegando perguntas aqui para você. Legal. E uma das questões que o pessoal está bem curioso, né, curiosa, a respeito a Daniele Moreira dos Reis, por exemplo,
diz assim, gostaria que a Narúbia comentasse, se possível, sobre a experiência de cursar Direito e visualizar diariamente um conjunto de leis que são construídas por uma base colonial. A Juliana Muniz também pergunta sobre a questão do direito. Como é que você está convivendo com esse curso e se preparando, vamos dizer assim, né? Nossa, é muito desafiador, né? Porque me parece tanto o formato quanto o conteúdo, né? As formas de aprendizado e toda essa construção jurídica que, no fim, nós percebemos que é um pilar de uma sociedade que separa e que, na verdade, não dá direito, né? E a gente percebe esse engodo que é todo o sistema jurídico, mesmo, inclusive, que o nosso, né, falando da Constituição brasileira, seja uma das mais avançadas, os princípios jurídicos bem estabelecidos, né? 88 foi determinante nesse período de redemocratização. Nós, povos indígenas, participamos, né? Fomos a Brasília, conquistamos finalmente o direito à terra. Então, estar na universidade é uma resistência muito grande, porque não faz parte desde todo o formato metodológico, de tudo que é passado, mas nos mostra que esse sistema jurídico nos quer longe, né, na verdade. E desde da retórica jurídica, né, ainda está sendo um desafio para mim, mas eu sei que é importante esse espaço até para poder, né, atuar dentro das leis. Então, a gente tem a consciência que nós saímos das lutas do arco e flecha e fomos para a caneta. E que nós precisamos nos sacrificar, né, principalmente a minha geração, e sairmos do nosso convívio e aprendermos esse modo, porque é o modo onde é respeitado aqui e aonde a gente pode fazer uma atuação dentro do papel, né? Porque a palavra do homem branco, ela é vazia, né? Então, nós temos que trabalhar com a palavra e sabermos, né, dialogar dentro desse sistema, até para defendermos, né, as nossas terras, os nossos direitos, o nosso modo de vida. Mas em muitos momentos é muito difícil, assim, é muito difícil. E aí como eu falei, né, foi na adolescência que eu já percebi ali, né, eu fiz uma poesia e eu não fui ouvida. Então esse sistema ele cria, né, essas hierarquias, né, de sobreposição, de dominação. Então existem quem é ouvido e quem não é ouvido. Eu chegar para algum tipo de pessoa e falar que eu sou um advogado, eu vou receber um tratamento completamente diferente. Isso já é uma forma de discriminação que existe, e que todos nós sabemos que existe, que nós indígenas estamos muito mais propensos, né, a sofrermos ela. E, então, sabendo que existem algumas pessoas que só vão ouvir as leis frias e que se enrijeceu tanto de humanidade, e que são essas pessoas que estão nos espaços de poder, é que a gente vai para o sacrifício mesmo, para... Sim.
Sabe, não é possível assim, que a gente não tenha representações de pessoas que amam essa terra. Né? Agora, a primeira vez a gente tem uma deputada indígena, assim, em 2018. Então, é uma luta para a gente chegar lá. Chegar nesses espaços e nós construirmos também as leis e defendermos isso tudo, assim, porque se tem um povo que realmente tem amor pela terra, é o povo indígena, por essa terra, e que realmente valoriza tudo. A sensação que eu tenho é que muitas pessoas, se pudessem, só tirariam tudo daqui, tirariam tudo do seu povo e viveriam fora daqui, sabe? Se elas pudessem fazer isso. Para nós, essa possibilidade não existe. Não existe não porque, né, além de não termos, né, socialmente isso, mas é porque não faz parte de nós. Isso não tem nenhuma verdade, nenhuma... É muito distante da nossa realidade, é muito distante do que nós somos, do que nós queremos, de onde queremos estar, do que queremos ser, né? Você queria falar, Marília? Não, eu queria só dizer que essa emoção e esse lamento, né, da Narúbia diz muito para a gente, né, justamente o que é isso que ela denominou e sente na pele, na carne, como sacrifício, né? É um sacrifício ter de entrar nas instituições brancas, no seu molde, né, para poder defender os territórios e os modos de vida originários, né, que são os únicos que podem salvar a espécie humana, todas as espécies, né? Então, assim, Naruba, a gente queria se solidarizar com você, sabe, com esse teu sacrifício, e dizer que nesse curso, as pessoas que estão fazendo, estão te ouvindo agora, né, a gente vai conversar depois sobre isso, que a tua voz reverbera e tem eco com todas essas pessoas negras, não negras, mas que estão dentro dessa luta em comum, em conjunto, indígenas, né, dos estudantes indígenas do mestrado que estão no curso, né, a gente reconhece isso. Queria te dizer que você não está sozinha nesse sofrimento, nesse sacrifício, e que é isso, mostrar essa solidariedade. Obrigada pela tua fala. Eu que agradeço, assim, por esse espaço, por vocês estarem lutando, né, para que essas vozes entrem nas universidades e trazendo para essa centralidade, porque é a luta primeira, né? Eu acredito que os movimentos progressistas, né, intelectuais, enfim, precisam urgentemente trazer as existências afro-indígenas para o centro do debate, né, porque não é uma luta só nossa, povos indígenas, é uma luta do povo brasileiro. Todos nós, né, somos concebidos nessa nação, e mesmo que alguns não tenham, que é muito raro seria não ter o sangue indígena ou sangue negro, né, praticamente todo o povo brasileiro é um povo miscigenado, então, além de ter no sangue, nós somos constituídos na nossa identidade, no afago, no chamego, no banho que tomamos todos os dias, nos alimentos, no chimarrão, na farinha, nas palavras negras e indígenas que falamos, na musicalidade que é tão diversa, né? Então, não tem como nós querermos estarmos mais ligados à Europa e negarmos, né, as nossas identidades. É negarmos a nós mesmos. Então, é uma luta do povo brasileiro para se reconhecer, né, para realmente valorizar quem se é, as suas raízes.
conhecer a sua história, valorizar a sua identidade. Então, é uma discussão que é central. Não é só uma questão do sofrimento indígena, do sofrimento negro. É um sofrimento nacional. Se nós não pensarmos assim, nós estamos agindo como colonizadores e a nossa mente está tão colonizada que nós estamos achando que não fazemos parte disso tudo, dessas raízes negras e indígenas que estão no nosso sangue. E estamos entregando o nosso povo, as nossas terras, para o capital estrangeiro, nessa perspectiva. Porque o que nós vemos das pessoas que ocupam espaços de poder é isso. É uma entrega do povo, do suor dos povos indígenas, do suor dos povos negros, do suor do povo brasileiro de uma forma geral, para um enriquecimento individual, uma busca de um desejo de ser mais parecido com a Europa, mais parecido com a América do Norte. Então, Narúbia, eu queria dizer que você não está sozinha, tá? Que tem outros indígenas também fazendo direito com esse mesmo pensamento, tá? Lá na aldeia Bororo já tem um ou dois, sabe, que fizeram direito, e justamente com essa perspectiva de luta, tá? E dizer que nós, né, nós brancos que amamos e que reconhecemos a nossa ancestralidade, nós nos unimos a vocês, tá? E com muita coragem, com muita garra, tá? Nessa caminhada, tá? E eu tenho muita esperança, sabe? Tenho muita esperança que a gente vai conseguir muita coisa boa ainda, tá? E que as pessoas vão reconhecer que não estão separadas, né? Dessa natureza e nem da nossa ancestralidade, tá? Então, eu também tenho muita esperança. Eu não estaria aqui se eu não tivesse essa esperança, eu não estaria aqui levando essa mensagem se eu realmente não acreditasse que é possível. Até porque eu estar aqui, eu estar na universidade, e tantos outros indígenas, foi uma luta, né? Nenhum direito foi conquistado sem a luta. Então, muitas pessoas derramaram sangue para eu estar aqui hoje. Muitas pessoas também se sacrificaram para eu estar aqui hoje. E eu também vou fazer isso pelas futuras gerações, pela própria terra, que não é ouvida, pelos próprios animais. Né? O que nós estamos vendo, essa grande destruição sem precedentes também, né? De 2019 e 2018, nós estamos batendo recordes aí de desmatamento e de queimadas. Isso não sou eu que estou dizendo, né? É o INPE, mas nós também dizemos que nós vivemos a realidade, né? Nós estamos próximos, mas também corroboram todas as estatísticas, todos os estudos do INPE, inclusive da NASA. Então, nós precisamos fazer. E eu choro e me emociono, e eu acho bom que seja assim, sabe? Eu não quero chegar ao ponto da insensibilidade, de não me emocionar ou de não sentir e de me enrijecer. Muitas vezes, algumas pessoas me falaram, olha, não chora quando você vai falar, porque às vezes eu choro. Muitas vezes, inclusive. E eu quero me sensibilizar, até porque por que essa repulsa da sensibilidade como algo inferior? Né? E sempre em associação com a mulher, por exemplo.
as mulheres são fracas, né? As mulheres choram, homens não podem chorar, porque eles não vão estar associados. Então, é uma mentalidade em que, né, chorar, mostrar emoção, mostrar sentimento, não se pode, é fraqueza. Para mim é força. Mostrar emoção é força. Indignar é força diante de tudo isso. E continuar lutando, mesmo em dor, é força. Então, não se preocupem também. Eu choro assim já a vida inteira. E estou aqui firme, vou manter firme. Acredito muito, acredito em cada pessoa que se sente tocada. E isso me lembra, eu gosto de falar essa história, que eu li, inclusive, num livro interno, Meu Coração na Curva de um Rio, que é de uma reunião onde estava um líder indígena todo sentado com o governo norte-americano. E aí ele chega, né, na reunião e ele fala assim: meu coração é vermelho e doce. E eu sei que ele é doce porque todos que vêm a mim apresentam a sua língua. Eu achei tão lindo, lembra, né, os nossos anciões falando. E eu tenho certeza, conhecendo bem, né, também a sociedade não indígena, que ao ouvirem aquilo, a alta cúpula do governo norte-americano deve ter achado uma bobagem. E eu lembrei, assim, quando eu li, né, do dia que eu recitei uma poesia. E ele foi visto como fraco e não como líder, porque na visão, né, daqueles homens, e até hoje é assim, um poeta é alguém frágil, um artista é uma subcategoria, né, dentro da sociedade. Você é um artista. As pessoas não querem que os filhos sejam artistas, como se isso, né, fosse algo. Então, é uma sociedade que coloca, né, categorias, assim. E aí, nesses momentos, eu me permito ser assim, e eu acho bom ser assim. É claro que numa reunião, e eu participo de muitas, de um embate, eu nunca choro. Mas é uma armadura. Ali eu visto realmente uma armadura, mas eu não quero que essa armadura faça parte de mim. Quero sempre tirá-la e sempre expor realmente o que eu sinto e o meu coração. E eu gostaria muito que ele também fosse vermelho e doce. Darúbia, Mas, o Evandro, mas você você quer falar? pode ter certeza que você é esse coração vermelho e doce. E lindo, viu? E forte. Tá? Ai, obrigada. Quero chegar lá, assim. Narúbia, você falou algumas vezes da poesia que você leu, né? Pelo jeito, é um momento muito importante para você, né? Quer dizer, você leu e não foi ouvida, né? E não foi. E depois você falou também do canto, né? Nós cantamos, nós dançamos, nós pintamos, nós, enfim, né? Quer dizer, a criança, né? Já desde pequena já entra. E você é uma pessoa que também entrou, né? Vamos dizer assim, nessa trajetória mais talvez num conceito ocidental branco de arte, que é produzir pintura, produzir obras de arte e tal, né? Eu sempre fico super comovido, e mais ainda com essa tua fala, porque a mim me parece que as culturas tradicionais, orais, de uma forma geral, mas as indígenas e as ameríndias muito mais fortemente claro isso, né? Nós não temos essa distinção entre arte e não arte, essa distinção entre mundo sensível e mundo do pensamento racional.
essa distinção entre o que é uma expressividade estética ou o que é uma ideia para ser colocada, para ser discutida, né? E quando você diz o choro faz parte da conversa, né? Quer dizer, você está também, de certa maneira, para mim, te escutando, reforçando esse universo todo que nós perdemos no Ocidente europeu, né? Essa tradição. Quer dizer, nós fragmentamos tudo, absolutamente tudo, e criamos uma noção de racionalidade, de compreensão de mundo, que quase não conversa com, inclusive cientificamente, academicamente, com, por exemplo, quando nós convidamos líderes, caciques, enfim, por exemplo, o Cochini fez encontros maravilhosos conosco, né? O cacique Cochini, Inã, na USP. Mas ali nós nos colocávamos todos, orientados pelo indígena X, a dançar, a compreender aquele conceito pela dança, porque senão não dá para compreendê-lo. Por mais que nós não façamos parte dessa cultura ou daquela cultura, é um conceito que se dá pelo corpo, é uma comunicação que se dá pelo corpo, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, quer dizer, porque você vive esses dois mundos, né? Nesse sentido, são dois mundos, quer dizer, um mundo em que divide, fragmenta tudo, racionaliza as relações, e um outro onde as formas de vida acontecem de uma maneira absolutamente híbrida, né, e sensível, racional, tudo misturado, enfim, né? Eu queria te ouvir um pouco como é que você vê essa diferença, né? Até para nomear as coisas, né? Quer dizer, nós precisamos criar um nome de natureza, nós precisamos criar um nome quando a gente olha para os adereços, não dá nem para nomear fora das etnias os objetos que são usados nos rituais mais variados, nós chamamos de objetos. Então, quer dizer, a própria forma de falar, usando as nossas palavras, que vem de uma tradição muito racionalista, também é complicado. Eu me enrolei todo na pergunta, mas eu acho que alguma coisa você tira. Não, deu super para entender. E essa é a questão, né? Porque a gente sente também, a gente compreende a fala e os gestos e a intenção, sabe? E há uma comunicação, inclusive para além das palavras, mas que o Ocidente nós ficamos tanto nessa racionalização e nas palavras, e há essa fragmentação e essa soberba, onde há uma competição a todo momento, porque é estimulado isso, né? Como é o estimulado o acerto, nós temos que acertar sempre, como se o erro não fosse tão importante, né, para o aprendizado. Na verdade, tudo que aprendemos, nós aprendemos errando, né? Aprendemos a andar caindo, aprendemos a falar balbuciando, né? Então, é muito distinto mesmo tudo, e essa desintegração do ser, e para nós um remo não é só um remo, ele é arte, ele é espírito ali, ele é toda uma cultura, e também ele nos leva aos lugares, mas todas as coisas estão conectadas, e a arte em específico, ela é uma forma de expressão, mas antes de tudo uma necessidade da alma humana, né? Então, assim, a gente não faz arte porque a gente quer comunicar, ou somente porque nós queremos nos comunicar. É também porque nós queremos comunicar, mas é uma necessidade de manifestação para além das racionalizações, que nós não somos só racionalização, né? E é isso que nós, povos indígenas, estamos ligados, e estamos ligados por conta de não percebermos, não nos distanciarmos da nossa essência natural, que é intuitiva, que é sensível,
né, que é instintiva. Então, nós valorizamos também o instinto, né? E aí, nessa outra cultura, onde o feminino é deixado de lado, é só o racional, e é associado ao instinto, né? A sensibilidade, as artes, inclusive, como algo considerado do aspecto feminino, portanto, inferior. E isso é um pensamento muito dessa visão cristã, né? De que o homem domina sobre a terra, domina sobre a mulher, então ele é superior à terra, é superior à mulher, está acima de todos os animais, está acima da terra, ele pode dominar, está acima da mulher, que também é inferior. Então, é um pensamento onde, e a mulher, né, expressa muito essa sensibilidade, esse instinto, e essa intuição, né, que é um saber, a intuição é um saber, valorizar a intuição é importante. Algumas coisas passam despercebidas para a nossa mente, mas nós estamos sentindo. Nosso coração sente, algo nos fala, e nós não precisamos racionalizar isso. Assim como não é possível racionalizar o amor, o que a gente sente, né? Por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir chegar em palavras ou em pensamentos tudo que representa, né? Você se doar para alguém e essa pessoa se doar para você. Maravilha. Narúbia, olha, tem uma série de comentários aqui. Não pare jamais de fazer a sua poesia. Jamais deixe, de fato. E tem alguns pedidos para você ler uma poesia tua. Eu achei ótimo essa solicitação, né? Eu acho a Danuta Duarte que está pedindo, né? E eu acho que se você tiver alguma, assim, né, para nos presentear, seria maravilhoso nós ouvirmos. Bom, tá bom. Eu vou cantar, então, que essa música ainda está bem latente em mim, né? No início desse ano. Eu gosto de cantar também. E eu fiz em homenagem ao Guardião da Floresta, Paulo Paulino, Guajajara, que foi covardemente assassinado, né, por defender ali a sua terra, seu território. Vou ver se eu lembro toda a música aí, aqui. Eu acredito que eu lembro. Eu tenho que ficar cantando várias vezes para... Guardião da floresta, seu corpo acolhido na terra, seu espírito vivo está na mata, nos fortalecerá na luta. O lobo jaguar indígena, emboscado em sua própria terra, a árvore tenaz, tombada em covardia e ganância voraz, árvore de fruto, sua semente viva está, árvore nativa, certamente viverá, regada em sangue, lágrima, eternamente viverá. Guardião Guajajara, seu corpo acolhido na terra, seu espírito vivo está na mata, nos fortalecerá na luta.
É isso. Maravilha, Narúbia. Que fantástico. É isso. Quer dizer, esse teu canto já comunicou o que tinha que ser comunicado. Né? Ele não precisa ser explicado. Essa é uma enorme diferença que a gente ainda está aprendendo. Por falar nisso, Narúbia, eu não posso deixar de te perguntar, né? Você tem uma irmã cantora, né? Que entrou no The Voice, né? E que eu não sei exatamente em que estágio ela está agora, mas seja como for, foi uma exposição, né, da cultura inã, da cultura indígena, de uma maneira incrível, em nível nacional, né? O que você pensa disso, assim? Quer dizer, quais são as suas opiniões sobre isso? Eu acho que ia ser super importante para a gente te ouvir também em relação a essa questão. Eu chamo ela de Maninha, mas na verdade é uma grande amiga, ela é do meu povo, então somos irmãs de povo, sim. Ela é Inã também. E para nós é muito importante, a primeira, né, indígena, então ela não está só representando o povo Inã, mas as mulheres indígenas, a primeira mulher indígena a fazer parte de um programa que tem essa repercussão, né, nacional e até internacional, porque nós não nos vemos, né, e quando nos vemos na grande mídia, ou é de uma forma estereotipada, né, nas novelas, em alguma série, que nós não nos reconhecemos. E o nome dela é Thaline Carajá. Então é um orgulho muito grande. Ou nós nos vemos nos telejornais, né? Em alguma pauta triste, de conflitos. E esse, afinal, é um país indígena. Como assim, a primeira vez no The Voice Brasil, nós temos uma indígena? Como se nós não sabemos, nós formos percebermos, né, o povo brasileiro conhece muito pouco os povos indígenas. E em todos os estados nós temos a presença indígena. Mas o conhecimento é ínfimo, né? Sumiu aqui para mim. E estar lá, ocupar esse espaço na arte, levando a resistência, levando a nossa voz, porque a participação dela foi uma participação ativista mesmo, de levar a representação, de levar a luta, porque não tem como levar a representação indígena e não levar a resistência, não levar a luta diante do genocídio dos povos indígenas, diante de todos os ataques que nós sofremos, de todo o preconceito das pessoas acharem que por nós não queremos acumular, não queremos destruir, nós somos preguiçosos, nós atrasamos o desenvolvimento da nação, crescemos escutando que nós recebemos ajuda do governo, quando isso não é verdade, né? Ouvindo tantas... Enfim, então ela está lá e mostrar, né, o nosso rosto, a nossa voz, a nossa resistência, e ela utilizou o espaço para isso. E aí, quando você fala em que estágio está, ela saiu do The Voice Brasil, na última apresentação dela, na penúltima apresentação dela, ela, em todas, né, foi muito forte essa questão, ela fez questão mesmo de falar, então, muito orgulho dela, Thaline Carajá fez, assim, foi de arrepiar, foi emocionante, inclusive, ela sofreu ataques racistas e perdeu a conta no Instagram, então peço a todo mundo que sigam ela no Instagram, para que esse trabalho dela continue e seja divulgado. E nessa penúltima apresentação que ela fez, ela falou, nós vamos ocupar todos os espaços, porque essa terra é nossa. Foi muito bonito, mas infelizmente um dos jurados, e o jurado que eu menos achei que ia fazer isso, que é o Carlinhos Brau, ele veio com um discurso integracionista. E o integracionismo, num processo histórico, na verdade,
é um genocídio velado dos povos indígenas, porque o pensamento integracionista era integrarmos todas as nações e nós iríamos, né, ao longo do tempo, perdendo a nossa cultura, perdendo a nossa língua, até não existir mais povos indígenas, só descendentes, né, e virarmos, assim, uma nação integradora. Então, esse discurso é um discurso racista na boca de uma pessoa, né, que sofre o racismo também. Então, para nós foi assim, triste, mas a gente sabe que, com certeza, ela iria levantar uma polêmica ali, né, porque a Globo também é agro, não é nada pop, ou pop não poupa ninguém, né? Então, esse discurso, se ela continuasse, e provavelmente, se ela vencesse, o discurso só iria aumentar, né? Só iria ser ainda mais forte, porque essa foi a segunda apresentação e ela falou isso, que já deu uma repercussão, né? Ela perdeu a conta no Instagram, sofreu vários ataques racistas, e para mim foi uma surpresa aquela fala, mas eu sei também que isso vem de uma inconsciência, sabe, do racismo estrutural e que atinge as próprias pessoas que sofrem esse racismo, né? Isso fica muito evidente, eu sempre falo isso, quando as pessoas vêm a mim e aí elas falam, olha, Narúbia, eu também sou descendente, a minha bisavó foi pega no laço, e eu sempre falo essa questão. Eu falo, olha, na verdade o que aconteceu, ou a minha avó, a minha bisavó sempre me vem com essa história. Na verdade o que aconteceu é que a sua, né, ancestral, seu antepassado, a sua história consiste de que a sua avó ou a sua bisavó foi raptada, ela sofreu cárcere privado e ela foi abusada de todas as formas e você veio disso. Então é isso, não tem nenhuma felicidade nisso, não tem uma felicidade de falar que foram pegas no laço. Então a pessoa tem uma fala que é altamente racista e às vezes ela fala assim, nossa, e ela era muito selvagem, ela não falava com ninguém, ela era bruta. Então assim, a pessoa sofre tudo isso e ela é a selvagem, ela é a pessoa que precisa ser civilizada. E as pessoas não têm consciência, né, do racismo que elas mesmas estão vivendo contra sua própria história, contra seu próprio sangue, contra as mulheres que deram a vida por elas, e como é violento, né, esse país ainda para as mulheres indígenas e para as mulheres de uma forma geral, porque a nossa história é essa, são violações das nossas mulheres. Isso. Tudo que você trouxe para nós foi muito enriquecedor, tá? Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo viu esse coração vermelho, doce e forte que você tem, tá? E não existe equívoco, tá? Em querer ser o que se é, tá? Não existe, você está no caminho certo. A moça do The Voice, eu só vi a primeira eu não consegui ver o desenrolar, tá? Mas eu achei assim também fantástico. Eu acho que a gente tem que aproveitar cada espaço que for aberto, entendeu? Para hastear a nossa bandeira, tá? Porque chega, né? Chega, a gente precisa mesmo de ter espaço. E esse espaço que você está abrindo, tá? É muito importante, pode ter certeza disso. E eu queria te contar que eu trabalhei com os Carajá na época que eu estava coordenando o projeto do Museu das Culturas Dom Bosco, em Campo Grande, e que eu fiz a exposição Carajá, tá? Retratando o mito de origem. Tá? Então, nós fizemos a vitrine,
o rio, né? E o buraco. E aí as bonequinhas todas, tá? Todas as bonecas Carajá. E eu consegui, com o Museu Etnológico de Viena, o material de um fotógrafo austríaco da primeira metade do século XX, tá? E passamos, tá? Então, eu queria te dizer que existe esse espaço, tá? De educação e de conhecimento da sua cultura, tá bom? E queria Muito muito te dar obrigada. os parabéns, queria muito mesmo te dar os parabéns e te dizer que meu coração também é vermelho, tá? E a minha alma também, tá? E estamos juntos com muita coragem. Tá? Muito obrigada pelas palavras mesmo. E eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando também, a Danuta, que sempre acompanha, o Bruno, que é um amigo querido, Sumaúma, muito obrigado, Diego, Joana, enfim, tantas pessoas que estão aqui, né? Muito obrigada mesmo por todos estarem aqui ouvindo. Maré, Maravilha. Magna, são muitas pessoas. Obrigada. Maravilha, Narúbia. Nós tivemos um problema técnico aqui, caiu tudo, mas já voltou. E a gente queria muito te agradecer, né? Foi assim um momento importantíssimo para nós e para toda essa trajetória que a gente está ainda no início, de certa forma, por um lado, mas por outro lado tem que ser, a gente encara como atividades e atitudes radicais que a gente precisa tomar, né? Então, eu acho que você é uma pessoa sempre intensa na sensibilidade e quando tem que gritar, você grita, quando tem que chorar, você chora, né? E tem vários momentos já registrados, né? Essa tua trajetória. Então, muito obrigado. Não sei se a Marília quer falar ainda alguma coisa. Sim, Narúbia, muitíssimo obrigada, e eu espero muito poder um dia te visitar aí no meio do rio, viu? Espero que um dia eu consiga chegar aí. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão construindo esses espaços, né, trazendo nomes indígenas, assim. Enfim, não vou nem usar as palavras, porque tem coisas que estão para além, sintam mesmo. E agradecer aqui a Núbia, a Letícia, nossa, tanta gente, os parentes, as parentes que estão aqui, parentes também, é sempre bom quando a gente encontra os parentes. Maravilha. Então, olha, um grande abraço ao Iri, e seguimos em contato, porque a Narúbia faz parte do Diversity já há 2 meses, né? Então, a gente vai seguir em contato. Então, muito obrigado, Narúbia. Até mais. Ao Iri, Tchau, tchau. obrigada. Obrigado, Marília.